entender um pouquinho mais do Freitas Júnior. Meu irmão, você tratou de um ponto aí que eu brinco com todo mundo, né? O Freitas Júnior, todo mundo acha que é um nome artístico, acabou se tornando, porque meu nome todo é um nome muito bonito, né? O nome do pai, geralmente o pai fica com raiva e coloca o nome também no filho ali, ó, o nome não é tão esteticamente aprovado pela sociedade. Então meu nome é José Cosme Batista de Freitas Júnior. E aí, na época que eu comecei quando eu era pequeno, eu não gostava muito do meu nome, né? Tá. Hoje eu me acostumei, não ligo. Né? Eu tinha até professora que chamava de Cosmo. Aí, nossa, eu pegava uma pilha, ficava com raiva. Ficava bravo? Ficava. Na época ficava. Mas Cosmo era aquele time que o Pelé jogava, né? New York Cosmo, né? Isso, já me chamaram assim. Isso, e daqui uns dias é dia de Cosmo e Damião, né? Dia 27 de setembro. Tá vendo aí? E o que aconteceu? Eu comecei a usar, na época, as redes sociais, né? Na época de Orkut e tudo mais. E logo quando eu fui criar o e-mail, eu, muito bom em tecnologia, deixei o nome todo. E aí automaticamente cortou e ficou os 3 pontinhos no começo e Freitas Júnior. Aí eu olhei, as pessoas começaram a me chamar de Freitas, tudo mais, e falei, tá aí, vai ficar Freitas Júnior, nome artístico, nome mais bonito, né, esteticamente mais aprovado. Fez uma cisão do nome. Pegou, a pessoa começou a me chamar de Freitas, e hoje muita gente me conhece assim, ou Júnior ou Freitas, né, mas galgou um pouco da questão da minha infância, né, moldou um pouco do que eu sou hoje. Então, assim, você retratou a questão da minha infância, né? Eu tive uma infância, assim, digamos, muito feliz, sabe? Eu sempre fui um cara muito abençoado, né? Eu tenho esse viés cristão desde pequeno e tive uma família muito unida, né? Fui criado por pai, mãe, proximidade com a avó, com avô, com tios, com tias. Então, isso foi muito bom para mim, né? Em moldar quem eu fui, né? Você tem o privilégio de conhecer meu pai, foi uma pessoa assim que mudou muito o meu caráter, né? Questão até de vontades profissionais. Com o tempo eu comecei a entender um pouco mais o que eu queria para minha vida, né? E eu assim sempre tive uma experiência de ver meu pai empreendendo desde muito cedo, né? Tá. Primeiramente no setor da construção civil em si, e depois ele acabou indo para o lado da construção a seco, né, que hoje é onde eu atuo, né, desde os meus 15 anos praticamente, junto com a BB Forros. E eu olhava aquela dinâmica, né, de você ter um negócio, e sempre me interessei muito, achava muito legal e acho até hoje, né. E quando você é menor, você só vê o lado bom, né? Você vê o lado ali de você entender uma empresa como prospectou, entrou cliente, você vendeu, ou você fez a instalação do produto, ou o cliente veio retirar, ou você entregou. Poxa, olha que gostoso isso tudo. E aí quando eu comecei a ficar mais adentro da empresa, você começa a ver as dificuldades, né? Você começa a ver burocracia, você começa a ver problemas em contabilidade, problema de gestão. Então tudo aquilo que às vezes você lia em relação a como gerir uma empresa na parte teórica, você vê que não era nada daquilo, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra, porque depois você começa a lidar com pessoas, e pessoas, cada um age de uma forma, pensa diferente. Então, muitas vezes, quando você lida num negócio que tem muita gente, você é mais um psicólogo do que um gestor, né? Sim, com certeza. Você tem que chamar um aqui, pegar na mão, meu amigo, o que está acontecendo? Você está com algum problema na sua casa e tal? E você acaba entrando na mente da pessoa. E eu sempre tive muito esse lado de gostar de psicologia, de entender a mente das pessoas. E desde pequeno, eu assim, não estou falando que é o que eu sou bom, mas é o que eu gosto. Mas como que foi a tua infância? Onde que você nasceu? Onde que você criou? Eu nasci no Hospital São José, em São Vicente. Tá. Eu brinco que era uma época que a cada 11 bebês que nascia, 12 morria. Porque quase não sobrava ninguém que nascia lá. Mas eu só nasci lá, porque eu sempre morei na Praia Grande. Tá. Morei minha infância toda na Guilhermina, até 2 anos atrás. E agora, depois que eu casei, que eu mudei para Oceã. Tá. E que lugar aqui da Guilhermina foi criado? Eu morei na rua Ipanema, que é aqui próximo. Morei na rua Bolívia e na rua Imbaré. Tá. Tudo bem próximo, um perto do outro. E agora eu tô morando na Oceana Teófila Vanderlinde. E como foi tua infância aí? O que fazia? Jogava bola na praia, surfava, skate? O surfar eu não cheguei nesse ponto não, mas assim, eu desde pequeno eu tinha 2 paixões. Tá.
Eu gostava muito de artes marciais, de luta, tudo mais. Eu brinco que até hoje Treinava? treinei, fiz bastante coisa. Fe- Fiz judô, karatê, Cara, capoeira. fez karatê aonde? Eu fiz com... Fugiu o nome do mestre agora. Fernando? Era ali no Boqueirão, em cima da onde é uma loja de tintas. Só que eu era muito pequeno na época, eu tinha 5, 6 anos. Eu fiz judô no Instituto do Rogério Sampaio, em Santos. Tá. Quando Capoeira fez com eu quem? fiz com o papagaio. Tá, Fiz com o tá. papagaio, capoeira, Então, canto e magia, né? por que queria fazer artes marciais? Então, tem gente que tira sarro de mim até hoje, porque eu sou muito fã do Bruce Lee. Então, assim, todo mundo fala, pô, o lado lutador do Bruce Lee, mas não, eu gostava também do lado filosófico, que poucas pessoas sabiam dele, que ele era professor de filosofia na Sim. Universidade de Washington. Então, eu gostava muito de artes marciais, fiz Kung Fu, fiz boxe chinês também, e ao mesmo tempo gostava muito de futebol. Aí, fiz as artes marciais até uns 11, 12 anos, e depois comecei a fazer várias escolinhas de futebol, fiz na época o bate-bola, na época do Dennis Soccer, joguei no Oceano Praia Clube, também na época que era a escolinha do chute inicial. Tá. Aí tentei fazer vários testes em time, mas aí acabou não dando muito certo, eu rompi os ligamentos do joelho na época. Jogava de que, Freitas? Eu era centroavante na época. Aí o pessoal, caramba, você era muito bom. Não era. Eu fazia o básico ali. Eu era um pouquinho alto, cabeceava bem, né? Eu fazia o básico. O pessoal falava, pô, você parece com aquele Luiz Fabiano de São Paulo. Você tropeça na bola, cai, levanta, mas faz gol. Fazia a minha função ali na época, né? Mas habilidade nenhuma. Que era colocar a bola pra dentro. Colocar a bola pra dentro. Tá. Aí por um bom tempo ainda quis, né, seguir a carreira de jogador, mas chegou uma hora que eu vi que eu não tinha toda essa habilidade não, então parti para outro lado, né? O Freitas hoje está com quantos anos? 36. 36. 36 anos. Fiz semana passada, 36. Então tá. Freitas, antes de a gente... Você deu pincelada na tua parte empresarial. Na parte empresarial a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Tá. Aqui o nosso podcast aqui é intitulado Do Caos ao Case. Eu queria que você contasse uma história de caos do Freitas. De caos? E como que você saiu para chegar no case, para reverter o quadro? Você diz empresarial ou pessoal? Você fica... Conta as duas. Eu tenho uma que junta as duas. Conta as duas então, conta as duas. Não, eu tenho uma só que junta as duas. Por favor. Só que daí eu já vou pro lado, já não tem muito tempo que aconteceu isso. Rapaz, eu passei uma situação aí há uns 6 anos atrás. Hoje eu posso falar até o lugar, como que foi, mas assim, né, a gente que trabalha com construção, nós estávamos fazendo uma obra na Vila Margarida. Tá. E eu, na época, eu tinha um costume de gostar de andar um pouquinho mais social, tudo mais, né? Hoje eu já ando mais à vontade. Tá. E a gente fazendo a obra, cheguei, né, na época eu tinha um outro carro, na hora que eu encostei assim, eu olhei no retrovisor, já vi uma movimentação meio estranha, né? Se eu for contar todos os detalhes, capaz de estender muito aqui, mas eu vou tentar resumir o máximo para que as pessoas consigam entender. E na hora que eu encostei, nisso eu já logo depois veio um rapaz com a arma na cabeça, desce, deita no chão. E aí eu deitei no chão, logo depois eles mandaram entrar para dentro do carro de novo. E eu fui seguindo junto numas palafitas, mandou entrar numa casinha já perto ali das palafitas, e com a arma em mim. E a palavra que eles falavam era, a gente mata agora ou depois? E eu falei, meu amigo, quem que vocês estão pensando que eu sou? Não, cala a boca, tudo mais. E aí, resumindo a história, eles estavam me confundindo com o filho de um construtor lá de Santos. Acharam que eu era outra pessoa. Eu falei, rapaz, eu não sou quem vocês estão procurando. E aí tentei conversar da forma que dava. E se eu for contar tudo, parece história de filme. Eu até brinco que eu até quero... Mas por que eles tinham esse problema com esse filho desse construtor? Não sei, até hoje eu não sei, não descobri. Mas assim, logo depois me liberaram, não sei por qual motivo, só que assim, na época bateram bastante em mim, deram coronhada, me chutaram, eu saí bem machucado. E aí logo depois encontrei um rapaz, eu falei, rapaz, é normal essa tipo de situação de você tá fazendo algum trabalho aqui, te abordarem dessa forma? Rapaz, não, o que aconteceu? Eu expliquei. Aí mandou falar com outro rapaz que, pelo que eu entendi, era o que mandava ali na região. Sim, o Torre. O Torre, né, que igual o pessoal fala. Aí na hora, assim, resumindo, o cara queria lá, queria que eu batesse nos caras. Eu falei, não, deixa pra lá, tudo mais. Ah, porque você já achou o pessoal, já acharam o pessoal bem na hora, tudo mais. Eles tinham pego o celular meu, um monte de coisa, devolveram tudo.
né, para esse rapaz. E esse rapaz queria que eu batesse ali. Não, pode bater, porque isso não é uma prática nossa de assaltar a gente aqui dentro, tudo mais. Falta de respeito. Falta de respeito. E aí eu lembro que, assim, o fato engraçado é que minha esposa que me perdoe, mas na época eu tinha um outro relacionamento e eu tinha marcado, assim, de sair com ela, era umas 8 horas, e eu cheguei em casa, era umas 10 e pouca na época, e quando eu liguei o celular, ela me xingando de tudo quanto é nome, e aí ela pegou e falou assim pra mim, eu espero que você tenha uma desculpa muito boa pra me dar pra aparecer essa hora. À noite? Foi. Aí eu falei, eu tenho uma desculpa muito boa. Se quiser, eu te conto. Não sei se você vai acreditar. Aí eu contei, ela, pelo amor de Deus, é verdade isso? Eu falei, mas pra que eu vou mentir? Pelo amor de Deus, né? E eu levo essa história comigo, até brinco. Eu falo, eu ainda quero escrever um livro sobre esse dia, porque é tantos detalhes que aconteceu, não foi só questão de eu apanhar, teve tanta coisa assim que eu escutei e os caras ainda querendo tirar sarro de mim ali da situação. Eu falei, rapaz, isso é uma história que eu vou levar pra sempre comigo, viu? Mas às vezes, Freitas, tem coisas que acontecem com algumas pessoas escolhidas por Deus, até para você levar isso, essas coisas a gente não pode levar para o coração, não. Sim. Porque, na verdade, a sociedade ela acaba se rebelando. Não estou justificando o crime, tá? Não acho correto, mas infelizmente algumas pessoas, você falou, eu até um tempo atrás andava um pouquinho mais arrumado. Eu também, é que a gente, depois que você vai ficando desprendido você vai valorando mais o seu capital intelectual do que não pode ficar o que você é tangibilizado numa peça de roupa, numa calça, num sapato, nisso e naquilo, né? Às vezes tem camarada que tá com figurino impecável, mas relações humanas, capital intelectual, não aguenta meia hora de conversa. Ou devendo para Deus e o mundo, Sim. com o carro aí cheio de parcela e tentando ostentar algo que não é. Sim, a gente está numa cidade que acontece muito isso, né? Que as pessoas tentam se sobressair, se valorizar em cima de bens materiais, né? Ela quer se expor e, poxa, olha o carro que eu tenho, olha a situação, olha a forma que eu ando, né? O que importa é o capital intelectual, exato, né? É o capital. Então, mas ali também tem muita gente boa. Eu no passado eu quis tocar tal e a Vila Margarida tinha os melhores músicos aqui da região dentro da proposta que a gente tinha, que era Partido Alto, né? Tinha o pessoal ali do samba de primeira, tinha uma mulherada que tocava lá também. Ali, hoje eles estão aqui morando na Praia Grande, tinha o Delay, o Bimbo, tinha molecada que fazia banda pro improviso na época. Então eu fiz muitos amigos lá e eu ia sempre para lá de domingo. Mas assim como no bairro onde eu nasci e criei, no Alto de Bastos, no passado, tinha essas problemáticas das pessoas se rebelar, né? A diferença é que essas pessoas colocam uma arma na mão para roubar um relógio, isso, aquilo, diferente daqueles outros que colocam uma gravata por conta de um cargo eletivo e vai fazer acordo comendo comida de jacaré na mão de prefeitos, né? Exatamente. Mas desse mundo aqui, vamos virar de fase, né? Então esse foi o grande caos. E um caos aí na vida empresarial? Rapaz, vida empresarial, eu digo que assim, há uns tempos atrás, né, hoje eu tiro como um grande aprendizado, porque eu fui muito precoce em algumas situações da minha vida, né? E eu hoje estou com 36, eu com 21 anos, eu tinha a sociedade na época com meu pai. Você era sócio do seu pai? A gente já tinha a questão da sociedade em relação à empresa, né? Na BB Forros. BB Forros, E o que acontecia? Eu, na época, assim, tinha acabado de fazer a faculdade, já emendei uma pós-graduação em... Faculdade de? Eu fiz publicidade e propaganda. Aí, Camilo. É o que a Camila vai fazer? Ai, que bênção. Eu aconselho para todo mundo. E é uma faculdade, assim, tem muita gente que critica, só que é uma área tão abrangente, ampla, né? tão abrangente. Eu entrei na faculdade não querendo ser publicitário. Eu queria ter uma cabeça criativa em relação a negócios e eu queria entender da parte de vendas. Né? É uma parte que eu sou apaixonado e assim, é uma coisa que eu acho que não é nem questão de dom. De tanto que eu estudo, eu acho que acaba intrinsecamente adotando alguns aspectos que influenciam nessa questão, nessa tratativa. Mas aí terminei a faculdade, emendei uma pós em administração na época, né, na Getúlio Vargas. Então, assim, eu brinco que, assim, na época eu não tinha muita fé em Deus, porém não era cristão. Né? A gente tinha aquela fé de família, da família influenciar, né, a família toda engajada em igreja. E a gente, quando é muito novo,
acha que as coisas é mais fáceis e acha que a gente sabe tudo, que não precisa escutar ninguém. Depois que a gente vai ficando mais velho, que a gente toma algumas cabeçadas. Sim, nada como usar arranhão É, para e aí o que lembrar aconteceu? do eu te disse, eu te avisei, né? Exato, exato. E aí o que aconteceu? Eu montei uma sociedade em paralelo, né, uma agência de publicidade na época, e depois eu montei com outros amigos uma distribuidora de acessório para vidro temperado. E as duas empresas estavam caminhando muito bem, né, assim, me trazendo até um ganho financeiro para a época, para a minha idade, muito bom. E a gente acaba ficando, né, muito mal acostumado e ao invés de aplicar e alocar os recursos da forma correta, a gente acaba tentando, pô, sou novo, tá entrando isso de dinheiro, deixa eu, né, comprar um carro e viajar e fazer tal coisa Queimar um e pouquinho, né? queimar um pouquinho. É, acho que só Pablo Escobar se deu o luxo de Sim, queimar dinheiro na lareira para aquecer a família, né? aquecer a família. Isso Fora disso é burrice, né? fora isso, não tem condições, né? É. E aí logo após, né, eu acabei vendendo nessa minha parte da empresa, Por qual razão? alguma divergência com sócios, e inclusive dois da empresa de distribuição de vidro temperado eram muito amigos meus, então para Então, não desgastar a sociedade a gente acabou... ou para não desgastar a amizade? Isso, para não desgastar a amizade, na verdade. E aí logo após eu entrei numa outra sociedade que a gente começou a desenvolver, a gente começou a fazer várias coisas ao mesmo tempo dentro dessa sociedade. A gente tinha uma confecção de roupa e a gente começou a estruturar um sistema de e-commerce, tipo o Mercado Livre, né? Isso que ano? Isso foi, isso deve ter uns, eu tô com 36, na época eu tinha 30. Há 6 anos atrás. 6 anos atrás, isso mesmo. Não, tinha 29 na época. Tá. E aí, isso acabou passando um tempo, né, desse período que eu te falei da sociedade. E aí eu montei essa outra sociedade, né, que a gente começou eu brinco, eu falo a gente tão burro na época, porque hoje em dia tem hoje na época já tinha sistemas prontos, né, e a gente não. Quem inventar a roda? Queria inventar a roda. Não, vamos contratar programador, tudo mais. E quando você vai ver, o custo sai lá em cima, porque um programador hoje o salário é muito alto e você tem toda aquela questão de, pô, quero fazer do nosso jeito, mas eu não entendia muito de programação. Aí tinha um outro sócio que entendia, minha área sempre foi mais comercial. E aí quando você começa a se deparar com algumas coisas, você fala, não é possível que isso tudo tem tanta complexidade, né? Por exemplo, mudar uma cor de um layout de um site, você vê que tudo por código, tudo mais. Não, mas não é tão simples assim para mudar. Aí eu, poxa, como que é? E aí nessa eu até falo, né, que um é amigo, um dos sócios, éramos em 3 sócios, eu e mais 3 na verdade. Tá. 2 ainda são muito amigos meus, né, um tá morando no Maranhão e o outro mora em Minas Gerais, e o outro acabou, assim, dando uma mancada muito grande, né, questão financeira mesmo com a gente, porque quando eu fui questionar ele da questão, né, de, poxa, como que tá a situação da empresa e tal, eu queria saber números, a reação dele não foi das melhores. Ele levantou, deu um soco na mesa e falou, você está desconfiando de mim? Aí eu falei, bom, eu não estava, mas agora pela sua atitude eu tô. Porque se fosse o contrário, uma que eu não teria deixado chegar a esse ponto de não, né, mostrar a questão, né, do que está sendo gasto, do quanto está entrando, quanto está sobrando, se não está sobrando. E agora pela sua reação eu achei um pouquinho estranho, né? Então disso gerou uma situação muito Um ruim, desgaste. um desgaste muito ruim que eu acabei optando em sair, né? E os demais sócios? Os demais continuaram mais uns 2 meses, mas também acho que aconteceu alguma outras situações no caminho que eles também quiseram sair. Você acabou acendendo um alerta ali para eles, né? E na época, assim, eu sentei com eles, eu ainda falei, ó, como só tava eu e ele na época, né, assim, na sala, quando teve essa conversa, falei, ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu não acho que seja uma atitude de alguém correta e coerente, né? Eu acho que uma pessoa que tem princípios, né? Tudo bem, às vezes, deixar alguma informação passar, às vezes por causa que a vida é tão corrida, o dia a dia ali é tão desgastante, a gente acaba não conseguindo, né, exemplificar, explicar tudo para a pessoa, ou mostrar todos os números, né? Mas, poxa, precisa ter uma reação dessa, né?
né? Custa mostrar, ou custa, puxa, eu esqueci de anotar alguma coisa, tudo mais. Mas por que você fez o questionamento? Você não prestava, não dava expediente na empresa? Não, eu tava lá todo o tempo, assim, né? E na época me revezando nos negócios, mas sempre tava lá, ainda mais no começo, eu dei uma Para atenção maior tracionar, né? para tracionar. Só que eu cuidava exatamente dessa parte de. Como era um marketplace, eu comecei a fazer um trabalho diferente, correr em lojas físicas para fechar parceria e a maioria das lojas já tinha tudo integrado em algum sistema, então a gente integrava no nosso para subir. Então eu comecei a fazer mais esse trabalho de rua, de marketing, do comercial mesmo, né? Muitas compras no começo, começou a ter alguns probleminhas, questão de entrega, que é normal, e eu dava essa atenção no pós-venda. Então, assim, eu cuidava de uma área e acreditava que a outra área estava 100% resolvida, né? Tá, tá. E os demais, ele no financeiro e os outros demais sócios? Os outros sócios, um era o advogado que cuidava dessa parte de blindagem jurídica, né, de fazer os contratos com os lojistas, fazer contratos com os fornecedores, com a parte de sistema, e o outro que cuidava também o outro cuidava dessa parte do sistema em si. Tá. Entendeu? Ele que entendia mais dessa parte do sistema e até a questão de campanha de marketing, tudo mais, ele também entendia muito. Então, Mas há 6 anos atrás nós estamos falando aí já bastante digitalização. já, Por qual a razão de você fazer questionamento para um sócio e não para o sistema ou para a contabilidade? porque era ele que cuidava dessa parte financeira, entendeu? E assim, já tinha passado 4, 5 meses e nada, de mostrar nada. Então, eu comecei a achar estranho, porque a minha abordagem sempre foi diferente, né? Eu sempre fui muito transparente, muito claro. Às vezes, assim, em alguns começos de negócio, pô, você tá ali montando um CNPJ, às vezes você acaba, algum dinheiro que entra usando uma conta pessoal, alguma coisa assim, e, pô, eu sempre fui muito chato com uns centavos, ó, tem tanto de dinheiro aqui, ou saiu tanto de dinheiro, e eu fui fazer um questionamento, mas não em relação ao que a gente tinha para pegar, mas o quanto tinha entrado e questão de despesa, de custos, tudo mais. Eu queria estar entendendo a situação financeira, né? Até mesmo porque você não entrou lá como propagandista e marqueteiro, você Não, entrou como empresário, né? Que você já exato. vendo, Injetou dinheiro, foi injetado na época. foi Então, feito aportes foi, de partes iguais, de todo mundo. foi. Não, teve um sócio que aportou mais, que foi esse do sistema, ele acabou aportando mais, mas não foi um mais expressivo, foi um pouquinho a mais, assim. Coisa de, na época, assim, 20, 30 mil a mais. Mas por qual razão a dele justificava ser mais? Não, na verdade, assim, como a gente tinha feito um plano de negócios em relação ao quanto precisava de dinheiro, ele já estava com aquele valor na época que ele chamou a gente para montar o sistema e ele falou: eu já tenho esse X de valor, nós estamos precisando desse. E aí o que eu propus na época? Né? Eu falei: ó, o que a gente pode delimitar? Cada um faz os aportes proporcionais ao quanto vai dar e precisar em relação ao projeto. E depois a gente, quando começar a dar lucro, a gente vai te devolvendo essa parte para ficar proporcional, igual. Ele, não, tudo bem. Então foi mais por essa questão mesmo. Mas aí teve essa divergência com o sócio, né? Porque. Em 4 meses já deu cisão? Foi. E ainda assim, eu ainda tentei remediar a situação, tudo mais, mas não foi 4 meses do começo. Os 4 meses foi mais para frente. Foi depois, foi depois de um ano e pouco que ele meio que parou de querer mostrar os números e eu só querendo entender e ver que era da minha parte também. Vocês tinham um advogado junto, tinha. Beleza? Que era um dos sócios, beleza? E a contabilidade? Quem contratou a contabilidade era... Foi ele, foi esse rapaz. Porque eu penso que quando você tem ali uma prestação de contas para dar entre sócios, eu acho que o fiel da balança tem que ser a contabilidade. Exato. Eu penso que a questão financeira, por exemplo, tem que ficar na mão de um funcionário X para não ter milindres de qualquer um perguntar sobre a supervisão dos demais ou da contabilidade. Exato. Né? Porque é marketplace, é sistema, porque essa empresa, na época, quando vocês tiveram essa cisão, estava faturando em torno de quanto? Qual? A empresa. Então, na época, a gente começou do zero. Não, mas entendeu? Depois de um ano e pouco, quando houve esse problema... Já estava faturando um número alto, porque, assim,
Na verdade, a gente integrou tudo. A gente fez meio que um bem bolado em relação até a produção de roupa que a gente tinha, que era de vestido, tudo mais. Então já estava faturando aí mais de 100 mil mês já. Tá, Já tá. estava com... Então, só que 100 mil mês há 6 anos atrás, hoje uma empresa dessa poderia estar numa escala muito maior. Poderia. Porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito, Exato. né? Da pessoa se chatear, porque não tem que ficar controlando, dá para. Eu acho que todo empresário hoje tem que procurar ser dispensável para a empresa. Exato. E delegar as funções. Não, você tem que ser dispensável, porque senão você não consegue vir fazer um podcast, não consegue ir para uma consulta médica, não consegue. Você fica preso, né? Quando a pessoa está muito presa naquilo, de repente até nem existe má fé. Mas só a forma de. Eu particularmente, assim, o que me chateou na época foi a forma da ação. Porque se a pessoa vem com uma justificativa, senta, poxa, cara, me perdoa, tudo mais, você tem razão, a correria foi tão grande, mas a forma que eu vi ele agindo, já na hora eu identifiquei uma má fé, né? Então, e é igual você falou, né? O princípio da contabilidade é tudo que entra, sai, você precisa juntar a questão de nota, a questão de tudo. Você tem a matemática nesse sentido, ela tem que bater. Tem que fechar, porque é universal, né? Universal. A única coisa que é universal é a contabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, o que fez eu depois assim querer sair dessa sociedade, da situação, foi exatamente por isso, né? Porque hoje para mim conta muito princípios, né? Hoje é questão de, até falando um pouco de espiritualidade, de fé em Deus, né? Hoje eu prefiro 1000 vezes estar num ambiente onde eu sinta paz, onde, né? É até bíblico, né? O que vem de Deus traz paz. Então você começa a ficar preso num ambiente onde você já não se sente bem, você já não quer estar lá com tanta frequência, você já não tem mais aquela questão de despender tanta energia em relação à situação. Então, poxa, como que você vai fazer o negócio prosperar onde já não há harmonia? Então, isso tudo contou muito para mim na época, né? Eu, na época, já frequentava igreja, né? Logo depois me batizei numa igreja evangélica. Então, isso começa a contar muito, assim, né? Essas questões que hoje já, falando até, né, de forma cristã, é joio e trigo, não se mistura, né? Tá. Então, você tem que ser muito transparente em relação a... Ainda mais sociedade que é um casamento, né? Sim, Você sim. tem que confiar na pessoa Só, 100%. só não deitam junto, né? Só não deita Mas junto. o resto comunga de valores, de interesses, de sonhos juntos, de metas juntos, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até para a gente poder ir caminhar para frente. Você tinha outros negócios fora esse. Tinha. E quanto de tempo você estava dispondo do seu dia para essa empresa? Nesse começo, eu praticamente, assim, chegava bem cedo lá, né? E aí na hora do almoço eu saía, tava assim muito corrido, mas no começo, como na época da BB Foods já estava um pouco mais estruturada, as coisas estavam caminhando e basicamente a minha função lá dentro também era comercial, eu conseguia muita coisa resolver por telefone, WhatsApp, notebook, né? Questão de e-mails, então eu conseguia fazer isso, né? Mas é aquela questão que hoje eu falo, né? A gente não consegue abraçar tudo e envolve muito essa questão de pessoas, então muitas vezes você começa a deixar alguma coisa um pouco de lado, sem estar 100% organizado, né? Às vezes na época eu achava que estava, você começa a deixar um pouco de lado, né? E aquele velho ditado que falam, né? Que o negócio ele cresce com os olhos do dono ali, isso é muito real, porque às vezes você começa a não estar tão presente ali, as pessoas acham que você está abandonando, que você já não está dando mais tanta importância. Então isso conta muito, igual da questão que você falou, né, do operacional, a pessoa precisa estar um pouco desprendida. Eu concordo contigo, ela precisa, mas eu tenho certeza que esse desprendimento que você está falando é da questão operacional. Sim, mas sim. você acaba sendo mais estratégico. Sim, você tem que se tornar dispensável para você pensar num todo. Para você estar sempre pensando em crescer, porque aquilo que te trouxe até aqui, até hoje, não, talvez não é que te levar para frente. Exato. Então, o pessoal... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na corretagem, eu tirava foto lá na semana, a contragosto do Célio, Hotz e tal.
Depois eu pagava e mandava a nota para ele me reembolsar o dinheiro e ficava bravo. Daí quando a venda acontecia no final de semana por causa daquelas fotos, aí ele devolvia com tranquilidade. Então eu tirava as fotos, levava lá na Autocolor para revelar, para depois buscar aquilo mais tarde. O modelo da Kodak ficou para trás. O modelo de outros telefones aí, de outros da Nokia ficou para trás. Então a gente precisa estar, né, que o teu negócio está andando, você precisa estar fora para estar olhando outras variáveis, né? Para dentro do seu negócio. Sim, sim. E essa é a problemática da sua outra empresa. Te trouxe algum tipo de problema dentro de casa porque você tinha uma sociedade com o pai, de certa forma renunciou de tempo, em vez de potencializar a BB Force, foi... Muita coisa assim do que eu escutei dele, né? Na época eu fiquei revoltado, não entendia. Então, eu achava que por eu ter estudado e ter a cabeça de gestor e tudo mais, você vê que nada conta mais do que a prática, né? Experiência e prática. Então, assim, né, eu tive que pedir desculpa em algumas situações e falar realmente o senhor estava certo mais por questões assim, de que eu achava que ali eu estava fazendo certo e depois você começa a ver que não é nada daquilo, né? Mas graças a Deus, assim, depois ficou tudo bem, depois eu consegui me resolver em relação a tudo, né? Depois eu lembro, assim, que quando eu resolvi tudo, deu aquele alívio, deu aquela, né? E a gente acaba ficando muito mais prudente e experiente em relação a investir em outros negócios. Sim. Né? Você acaba... Hoje eu sou muito mais consciente em relação igual eu te falei, a pessoas, analisar, entender um pouco mais, né? Naquela época muito mais novo, muito mais afoito. Quer fazer. Quer fazer, não. Você vê uma coisinha ali que te atrai, você já, não, vamos para cima. Hoje em dia eu já não sou mais assim. Então, isso aqui é um negócio que não existe. A pessoa fez um risco no chão ali, ó, isso é bom para comprar, e vamos comprar e vamos para frente. Mas hoje em dia você acaba sendo muito mais, né, muito mais reflexivo em relação às coisas, entender o porquê, né? Não é só uma oportunidade. Tem tanta coisa hoje em jogo, né? Tem questão de envolver outras famílias, tem a questão... E hoje eu tenho um princípio, igual eu te falei, de conversar muito com Deus em relação a qualquer decisão que eu vá tomar na minha vida, né? Tá. Muitas vezes eu me coloco de joelhos no chão, né? Eu fecho a porta do meu quarto e converso com Deus. E Deus, é isso mesmo, a direção que o Senhor quer para minha vida, para mim, né? A gente começa a entender muito essa questão, né? A questão espiritual e era até engraçado, assim, mudando um pouco de assunto, né? Antigamente, antes de eu me converter, eu digo assim, né? Eu tinha muito essa questão de como que é que Deus fala com a gente, né? Eu via as pessoas, Deus falou comigo, tudo mais, e com o tempo você começa a entender, né? Que Deus fala de várias formas conosco, Deus fala através de direcionamento de pensamento, Deus fala através de uma pessoa que Ele usa para poder falar para ti, dar uma palavra, às vezes a pessoa nem te conhece. Deus fala através de muitos sinais, né? Você às vezes está falando, não sei, aparece um número ou uma mensagem em algum lugar. Então hoje o que direciona muito minha vida também em termos pessoais, profissionais, é a questão de Deus, da espiritualidade, né? Tá. Hoje eu tenho essa relação muito forte. Você saindo da empresa, você foi o primeiro a sair, correto? Foi. O pessoal te devolveu a tua quarta parte? Devolveu. A empresa? Não tudo, mas devolveu. Tá. Daí depois, passou um tempo, eles saíram também? Saíram também. E essa outra pessoa que ficou, continuou com a empresa? Se sim, como que foi o processo de sucessão? Trouxe alguma problemática futura? Então, futura não trouxe, porque assim, como eu saí primeiro, eu acabei não sabendo depois. Eu saí da parte de contrato social, da questão de tudo, então eu acabei não me envolvendo depois. Depois que eu sentei, um ano depois com esses dois outros sócios meus que eu mantive amizade, eles, a gente também saiu. E aí, como um era advogado, eu até imaginei que foi da forma bem mais tranquila. Ele, na época, me ajudou, né? Ele falou, eu vou te ajudar aqui, lógico, não vou aparecer, mas a gente faz essa questão da rescisão, né, do distrato contratual, tudo mais. Então acabei saindo da sociedade e depois que eu fiquei sabendo, tudo mais, mas não apareceu nada assim, exorbitante, não, só aquele desastre inicial mesmo. Foi. Mas então você tinha razão, né? O tempo mostrou que você tinha razão, que os demais acabou não dando certo de continuar. Eu acho que eu falei 2 meses, mas eu acho que um ficou 2 e o outro ficou 1 mês a mais. Acho que eu lembro que foi logo em seguida. Os dois não saíram junto. Saiu um, depois saiu o outro. Então,
coisas assim que a gente começa a ter uma Aí, visão mais... aí você avaliou, falou, melhor ficar com sociedade com o pai, né?